Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vamos falar sobre um HQ interessante, Estados Unidos da África. Esse quadrinho foi produzido pela dupla Anderson, Sean e Daniel Cesarte. E foi uma das HQs que eu tive a oportunidade de conhecer mais a fundo lá no FIC. É uma trama bastante voltada para o público que se interessa por narrativas afro-brasileiras, né? A dupla conta aqui a história do Rei Banto, que é um homem negro africano que, de alguma forma, para não entregar muito, né, sobre a história, de alguma forma adquire superpoderes, né? E esse cara, ele acaba resolvendo fazer o que com os superpoderes dele? Transformar a África em um país e dessa forma elevá-la à condição de uma potência global de geopolítica, né? Esse é um quadrinho que, sob diversos aspectos, me surpreendeu. Primeiro porque se vende como um quadrinho, mas na verdade está mais para um livro, né? Um livro sobre essa condição do homem negro africano, sob o ponto de vista de nós negros brasileiros, né? Então esse Rei Banto, ele vai ter ali uma jornada que é contada primeiro nos dias atuais, depois volta para o passado para contar como ele conseguiu os poderes, depois vai para o futuro para mostrar as consequências de suas ações. E o que temos aqui é uma narrativa que se sustenta não só nos quadrinhos, e apesar de ser uma HQ, ela usa outras plataformas aqui como artigos científicos, matéria de jornal e bastante outras colagens aqui para fazer o desenvolvimento dessa trama, né? É interessante ver como várias figuras do contexto cultural brasileiro são representadas e homenageadas aqui nessa arte. Eu reconheci alguns, outros eu não reconheci, mas a grande maioria são artistas que aparecem em algum momento durante alguma situação na qual o Rei Banto, que é esse protagonista, né? Em algum momento a gente vai ver o Rei Banto interagindo com outras figuras políticas, como o ex-presidente americano Donald Trump e o apresentador de TV Jimmy Carroll. Também a gente vai ver ele agindo em momentos icônicos da cultura pop, como a cerimônia do Oscar e outros momentos do esporte, como a entrega da taça de campeão do mundo para a África. Tudo isso após a unificação que ele promove, né? Esse quadrinho, ele é um quadrinho que nos entrega uma perspectiva diferente do que poderia ser um super-herói negro, não aos moldes dos super-heróis que a gente conhece de Marvel ou DC. Aqui a gente vai ver um cara que ele tem superpoderes, que ele tem super-vilões, que ele tem as suas questões para lidar, mas que resolveu seguir mais pelo caminho da política, pelo caminho da diplomacia, pelo caminho da influência, na qual ele poderia impactar na vida de muito mais pessoas. Claro que uma HQ como essa está pautada aí na visão de mundo que os seus autores têm. E em algum momento eu acho que tem uma visão de mundo até certo ponto ingênua. Por quê? Porque quando eu fui lendo a história aqui e se passa por diversas regiões, o Serge, né, que é a identidade civil do Banto, do Rei Banto, o Serge é um homem que foi não maltratado, mas ele foi explorado pelos seus empregadores, foi feito praticamente de escravo numa condição de trabalho muito precária, e quando ele consegue esses poderes, ele não pensa em vingança. E durante o momento que eu ia lendo essa HQ, eu fiquei pensando se nos dias de hoje, conhecendo um pouco mais daquilo que somos como seres humanos, se a pessoa na condição dele ia realmente abraçar a causa da justiça e a causa da igualdade ou a causa do desenvolvimento social para o continente africano, né? Talvez não fosse essa a resposta e a atitude da maioria das pessoas numa situação como aqui o Serge encontrou, e foi daí que ele se tornou esse personagem super poderoso. É um quadrinho que tem potencial para
para promover diversos debates, inclusive porque ele traz essas inserções de textos que nos permite ampliar a discussão. É um quadrinho com 180 páginas, e inicialmente ele foi lançado no Catarse, a versão do Catarse esgotou e agora ele está sendo comercializado pela editora Bebel Books. Então eu vou deixar o link da editora aqui na descrição do vídeo. Um quadrinho bem interessante, um quadrinho que eu não acompanhei a sua campanha, o seu desenrolar no primeiro lançamento, mas fiquei muito satisfeito com a leitura agora. Meus parabéns aí para a dupla de criadores, Anderson Chon e Daniel Cesarte, e o seu Estados Unidos da África. Esse foi o Poptopia de agora. Se não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre muito bom, falar de um quadrinho brasileiro melhor ainda. Forte abraço e até a próxima.